Bem, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês com o gráfico parado, tá bom? Aqui é onde eu mostrei para vocês lá no vídeo, né, com o gráfico se movimentando. A gente vem de um saldo comprador e a gente aguarda que ele faça um box de agressão aqui, né, que seria esse compradora, para a gente entrar com o nosso operacional e fazer a operação. Agora é o seguinte, antes disso ele mudou o saldo para vendedor aqui, né? Então a gente já esquece a questão de aguardar a confirmação compradora e espera a confirmação vendedora, que seria neste camarada aqui. O que eu quis mostrar para vocês é que eu não esperei esse cara fechar. Eu entrei na operação com ele em movimento, né? É arriscado, por quê? Porque eu não sei se ele vai fechar para baixo, né? Só que o seguinte, o que eu fiz? Eu utilizei bastante, por causa da diferença de frequência, o 2 minutos. O 2 minutos ele muda o saldo aqui e confirma aqui, não é isso? E principalmente porque está dentro de uma região de agressão compradora forte. Tá vendo aqui? 15. Aí o que acontece? Ele joga para cima e põe um delta comprador. Aí eu lembro do nosso conselho: delta comprador no movimento de venda é exaustão, não é isso? Então, região compradora, delta comprador, ele teria que pelo menos vir aqui fechar um box aqui em cima. Então esse cara aqui, quando ele abre no 420, ele tentou vir aqui em cima, ele vai lá na máxima, ele faz uma máxima ele vai no 500 e falha. Então quando ele vai no 500, que ele volta, que ele chega na abertura, eu entro. Eu entro, né? Eu não indico você fazer isso, principalmente iniciante. Espera ele fechar. Porque quando você espera ele fechar, se você quiser tomar risco, entendeu? É arriscado. O próximo box 60, então aqui 120. Nesse box aqui a gente já pegou parcial, né? Entendeu? Então não espera essa confirmação desse box aqui. Entra nesse cara aqui. Não, o que você espera? Esse box vir aqui em cima, 20 pelo menos, aí você entra, né? Pra gente não operar a rompimento de mínima. Então ele veio aqui em cima, você entra, 20. Por quê? Porque você ganhou 60 pontos aqui, entendeu? E se esse cara voltar, você pode estopar na mão com poucos pontos ou no 0 a 0, entendeu? Porque você não quer que esse cara feche um box contra você. Por quê? Porque você está na visão do vendedor, entendeu? Se ele fechar um box contra você, aí você sai, pô. Eu pelo menos faço isso. Como eu entrei aqui na abertura dele aqui, ó, eu entrei na abertura desse camarada, aqui, você vai perceber que quando esse cara aqui fechou, eu já peguei minha parcial aqui, tá vendo? 122 pontos, eu pego minha parcial. Então, quando tem gente que tá querendo entrar aqui nesse box de confirmação, eu já tô com parcial no bolso. Eu sei, é arriscado, por isso eu digo, espera esse cara fechar, entendeu? É isso que eu quis dizer em questão de frequência, né? Quando as frequências elas são tão diferentes assim, de 18 para 13, 19 para 13, para 12, para 11, 10. Agora quando tá 17, 15, aí já é um pouco diferente, porque os boxes estão fechando quase ao mesmo tempo, tá? Aí já é um outro estudo. Em relação a isso que eu quis falar para vocês no meu estudo de hoje. Valeu? Bem, pessoal, eu vou tentar mostrar para vocês aqui a questão da frequência. Às vezes a gente tenta pegar uma confirmação para poder operar e às vezes acaba perdendo uma quantidade de pontos expressiva, né? Pelo menos uma parcial pra gente, que é 125 pontos ou 100 pontos. Então o meu estudo de hoje foi em relação a isso aí, a tentar fazer uma entrada mais precisa e com menos risco, né? Na realidade não é com menos risco, né? Eu tentei colocar o menos risco possível, mas assim ainda é mais arriscado do que a nossa entrada convencional. Isso aí depende de cada um. Lembrando que se tomar stop não pode ficar chateado, né?
principalmente quando tem uma diferença muito grande entre as frequências. Apesar que aqui, ó, eu vou mostrar para vocês no 18R e no 13R, tá bom? Vou acelerar um pouquinho aqui, porque eu já fiz isso aqui, então eu vou mostrar mais ou menos no local exato aqui onde acontecer, tá bom? Vamos lá. Olha, vamos perceber o seguinte: o nosso operacional ele mudou o saldo aqui, o saldo acumulado, né? Quando a gente opera, a gente precisa da confirmação do saldo, né? Do saldo acumulado com o saldo de agressão, com a agressão, né? A gente precisa que tenha um box virado para cima nos 5 minutos e depois um box virado para baixo, que seria a nossa confirmação. Agora é o seguinte, aqui no 2 minutos a gente já teve a confirmação, né? A gente já teve a confirmação dessa mudança de saldo. E eu não fiz uma gravação aqui porque ele está em cima de uma região de agressão, né? De uma agressão muito forte dos comprados, né? Então, a dica que eu dou é não opere em cima dessas regiões, né? Tente buscar trabalhar a favor dela, mas um pouquinho afastado, tá bom? Ou contra ela em cima com ordem na pedra. Aqui, ó, aqui é o momento que eu quero que vocês vejam. Ó, preste atenção aqui, eu pausei. Aqui eu sei que tá vendido, né? Nos 5 minutos mudou o saldo para vendido. E o que a gente espera aqui? Que esse box que está sendo formado nos 5 minutos, que ele feche voltado para baixo, né? Como agressão vendedora. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Que aqui no 2 minutos eu tive um delta 69 numa região de compra, de agressão compradora, e mesmo com esse delta não perpetuou. Então Hélio aqui, né, no caso meu operacional e o que eu estudei hoje é o seguinte: você pode esperar esse box do 2 minutos fechar, aí você entra vendido. Tem gente que espera fechar um segundo box, que seria a confirmação do movimento, né? O que eu quero mostrar é que a gente, quando espera fechar esse segundo box, a gente perde pontos valiosos. Por quê? Porque eu imagino que se aqui deu um delta 69, esse box aqui, ó, ele abriu no 480 e ele foi lá no 500, então ele andou 20 pontos para cima. Então nessa volta dele, quando ele volta na abertura, o que eu faço? Eu coloco minha ordem de venda aqui, arriscando, porque o box não fechou ainda. Como eu estou gravando aqui, eu vou demorar um pouquinho, tá? Então aqui, aí eu venho, ponho minha ordem de venda aqui, certo? Então eu corro risco, porque esse box pode fechar para cima, entendeu? Ele pode fechar para cima e subir, porque aqui é uma região de agressão compradora. Só que eu percebi fazendo algum teste e também pelo nosso conceito, que delta comprador no movimento de venda é exaustão, não é isso? Então eu estou confiando nessa exaustão, então eu entrei sem que o box tenha fechado. É um risco que eu tomo, entendeu? É arriscado. Então ele vai lá, porque olha só quantos pontos eu estou pegando aqui nele, né? Olha só, ele fechou, peguei minha parcial.
na maioria dos casos a gente vinha entrar aqui, ó, na hora que esse box vem aqui testar, né, ele veio aqui, porque a gente não opera rompimento de mínima, a gente espera ele vir aqui e colocaria a nossa ordem aqui. Olha só quantos pontos a gente já estaria perdendo nesse caso. E a gente não esperou esse box daqui fechar, né? Eu já estou na operação, entendeu? Então, mais ou menos essa leitura que eu faço, porque aqui o mercado estava, ele mudou o saldo comprador, e aqui ele confirmou o saldo comprador, mas não, ele poderia perpetuar aqui, ele poderia subir. Só que no tempo menor, ele me mostrou um delta que eu, pelo meu tempo de tela, que ainda não é muito, mas assim, que eu estou estudando, eu percebi que eu posso correr esse risco aqui, entendeu? Então nessa questão assim, principalmente quando as frequências são muito diferentes, né? Uma frequência muito grande, porque esse 18R requer muito tempo, né? Um box nos 5 minutos demora um pouco para poder fechar, enquanto 2 minutos fecha um pouco mais rápido. Seria isso aí.